Feliz 2024, muita luz, muita paz. Nós vamos falar um pouquinho da alquimia espiritual, ou da alquimia dentro da psicologia e seu processo de integração a uma essência que transcende, que vai até a vida espiritual. Há de se atender que a alquimia é um processo antigo, que culmina suas forças na Idade Média, né? No Corpus Hermeticus, no opus da alquimia, que tinha como função basilar transformar o metal em ouro. Mas não um ouro como nós conhecemos nos dias atuais, era um ouro específico, né? Era uma transladação da essência da química. Então o que acontece? No início do século XX surge a psicologia profunda. E Carl Gustav Jung, ele passa um período turbulento da sua vida, entre 1913 e 1916, que posteriormente a humanidade veio a conhecer como o período que ele viveu, né, a imersão no seu inconsciente. Em 2009, inclusive, foi lançado um livro vermelho, que foi onde ele anotou todas essas particularidades do seu inconsciente. E ele não permitiu que fosse publicado enquanto estava vivo, enquanto estava encarnado, né? Mas na década de 30, se não me engano, acho que foi em 1927, quase beirando a década de 30, Jung recebe um texto do I Ching, né, da flor de ouro, o segredo da flor de ouro, que lhe chegou às mãos através de um amigo, né, Richard Wilhelm, né? E nesse texto Jung se identifica, porque há muitos símbolos alquímicos naquele texto oriental. Jung se identifica muito porque a explicação daquela psicologia oriental casava-se perfeitamente com o que ele pensava, com o que ele vivia, com as suas experiências pré-psicologia analítica, que ele estava formando a psicologia analítica. Jung havia vindo de um processo delicado, de uma ruptura da sua amizade com Freud, em 1913. Jung era considerado por Freud como o príncipe herdeiro da psicanálise. Mas por questões envolvendo a energia libidinal, envolvendo as pulsões, principalmente a pulsão sexual, envolvendo fatos isolados naquele relacionamento que era parecido de um pai e um filho. Só que Freud para Jung acabou se tornando um pai castrador, que impunha sua vontade, que não aceitava de Jung dizer ou trabalhar os seus pensamentos solos. Para ele disse certa feita em uma entrevista que para ele o que Freud dizia era ponto final. Não havia refutação, não havia outras formas de desdobrar. Jung começava a desdobrar, começava a aperfeiçoar alguns pontos importantes da psicanálise. E quando houve essa ruptura, ele entrou num processo de crise psíquica muito grande. Chegou a julgar que estava esquizofrênico, mas foi todo um processo chamado de um método perigoso, né? Que ele passava horas e horas, né, na torre da sua casa, né? Muito sonolento, em estado quase sonambúlico. Ele escrevia, ele pintava, ele desenhava, ele confeccionava mandalas. E ali ele foi entendendo o processo alquímico que foi entrando depois. A alquimia foi dando sustentação, principalmente no processo de calcinação, que é o aquecimento do elemento químico, que Jung interpreta como o aquecimento dos afetos e a transformação ao grande processo de individuação. Tornar-se o indivíduo que veio para ser o que necessitava em ser na sua vida. Onde tudo isso entra na espiritualidade? Bom, na questão espiritual, nós vivemos em constantes transformações. Nós vivemos em constantes mudanças. Nós transformamos a nossa essência. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhuma personalidade
casa-se perfeitamente com a outra. Há sempre a sombra e a luz dentro de nós, até que tomamos posse da nossa luz e tornemos um dia, quando alcançarmos a angelitude, o inconsciente totalmente consciente. Quando alcançarmos a angelitude, o nosso inconsciente, essa parte do subsolo do nosso aparelho psíquico, guardado registros milenares para Freud, né? O inconsciente, tudo aquilo que é recalcado, tudo aquilo que é reprimido, tudo aquilo que é guardado sem o nosso consentimento, mas que volta, retorna em forma de sintomas. Para Jung, o inconsciente se subdivide em consciente pessoal e inconsciente coletivo, né? Que são os registros milenares e os registros pessoais, que estão desde o início das priscas eras da humanidade. E para o espiritismo ou a psicologia espírita, o nosso inconsciente, a nossa memória espiritual são informações e registros de diversas migrações da alma pelo corpo denso. Diversas migrações da essência pela junção, nascer da água e do espírito, como dizia nosso Senhor Jesus, o grande terapeuta da alma. Então há um processo hermético também na alma. Há um processo de crescimento, de transformação, de aquecimento dos afetos. E quando alcançarmos, enfim, beirarmos a angelitude, nós tornaremos esse grande parte inconsciente da nossa psique consciente. É por isso que diz que os anjos sabem de tudo um pouco do universo, que os anjos conhecem o princípio das coisas, porque ele tornou tudo aquilo que era sedimentado no psiquismo, no profundo do ser, desde a sua concepção, desde a mônada essencial, química, atômica, até a pluralidade do ser que somos hoje. Pluralidade do 3D, o psíquico, o perispírito e o soma, o corpo denso enquanto estamos encarnados, e a quinta dimensão aflorada quando estamos em espírito. Nesse processo, então, a alquimia da alma é entender que quando nós deixamos um afeto sofrer, nós também sofremos. Quando nós não perdoamos, nós cristalizamos as nossas faculdades criativas e estacionamos evolutivamente. Quando nós não empreendemos amor em nossos atos, nós divergimos conosco mesmo, entramos em conflito pessoal e absorvemos bacilos psíquicos que levarão a um processo sintomático e às psicopatologias. Muitos casos de depressão, de esquizofrenia, borderline, síndrome do pânico, ansiedade e etc, 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 são processos de calcificação da função atômica mental e espiritual, ou seja, o ser estacionou, fixou-se num trauma, numa dor, num ódio, num pensamento neurótico obsessivo, entrou em simbiose com entidades obsessivas e nesse ponto ele fez uma ruptura do processo de livre curso da mônada, desde a mônada até a angelitude. Ele interrompeu essa ascensão e como o ser não regride, segundo ensina Monsenhor Allan Kardec, ele estaciona. E quando estacionamos evolutivamente, a nossa alma sofre, por isso a dor na alma, que pode ser curada com o autoconhecimento, a prática sincera do amor, o altruísmo sendo levado na sua prática, não somente na sua teoria, e a caridade, a única mestre de obras que salva. Homero Robert Filho, terapeuta da alma, um ósculo de luz no teu coração.